Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro dos médiuns. Desculpe, da nossa leitura do livro dos espíritos. Vamos chegar no livro dos médiuns, mas primeiro temos que passar pelo livro dos espíritos. Esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos espíritos, né? Na verdade, ele foi uma compilação das perguntas e respostas, né? Por isso que a gente chama de Kardec do codificador, que ele pegou e colocou tudo numa ordem para que a gente possa acompanhar, né, com a lógica e a razão, usando a lógica e a razão. E ele fez essas perguntas para os espíritos responderam as perguntas. Nós estamos no capítulo 1 do livro, né, do qual ele fala sobre Deus, e hoje a gente continua nos nossos estudos falando sobre os atributos da divindade. O que são atributos? São as qualidades, né? E a divindade é Deus. Pergunta. Isso é Kardec falando. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha só como é que ele coloca, natureza íntima, não é? Compreender Deus nos mínimos detalhes. E aí os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Olhem bem, né? Precisamos disso aqui que o espírito está falando. Número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E o espírito responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha só. Então, a matéria, não é, obscurece o espírito, né? O nosso espírito nos obscurece. Então, quando nós não estivermos mais obscurecidos pela matéria, né? Quando estivermos chegando, né, ao alcance para poder ver a Deus, nós o veremos e o compreenderemos realmente. Então, esse será o dia que nós poderemos compreender o mistério da divindade, o mistério de Deus. E aí, Kardec responde o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde. Confunde a quem? Confunde a Deus, não é? O homem confunde a Deus, muitas vezes, com a criatura. Então, nós confundimos Deus com o homem, com o próprio homem. A gente acha que Deus é homem, não é? Cujas imperfeições lhe atribui. Então, nós atribuímos a Deus qualidades imperfeitas por acharmos que ele é como a gente, né? Ele é ciumento, ele é violento, vingativo, né? Ele não perdoa, ele é o Deus dos exércitos, né? Ele escolhe um povo assim para que seja o povo favorito dele, né? Isso são coisas humanas. Então, ele continua dizendo o seguinte: entretanto, porém, contudo, mas à medida que no homem se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, lá no fundo das coisas, a gente compreende melhor essas coisas, né? Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, a partir do momento que a gente começa a se desenvolver, não é melhor o que é o certo, o que é o errado, as coisas boas, reais, das coisas ruins, a gente compreende melhor Deus. Uma ideia justa, né? É aquela ideia que a gente não se revolta, é aquela ideia que a gente compreende porquê das coisas, por que as coisas acontecem, que tudo tem, todo efeito tem uma causa, não é? Tudo que a gente planta, a gente vai ter que colher. É tudo no mundo, a justiça de Deus impera, né? Então não há quem possa fugir à justiça de Deus. Então a gente compreende melhor como Deus é bom e justo.
E aí a gente compreende melhor a Deus. E aí vem a próxima pergunta, número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então, será que a gente pode entender algumas coisas sobre Deus? E o Espírito responde: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção, à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, a partir do momento que nós vemos, observamos com o olhar do espírito, com o nosso olhar do nosso espírito, nós conseguimos compreender algumas coisas de Deus, sim. Número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E a resposta é a seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, para ser Deus, ele tem que ser eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É preciso, principalmente do nosso ponto de vista, porque se a gente não pensar assim, nós estamos colocando Deus na mesma medida que qualquer outro homem, né? Se ele não for eterno, ele é que nem o homem, né? O ser humano, a carne, né? Então ele morre. Então ele não é Deus. Se ele não for infinito, é a mesma coisa, né? Ele vai morrer e vai ter um outro Deus. Se ele não for imutável, né? Se ele não mudar sempre, ele vai ser sempre instável, né? As coisas que ele faz, as leis que ele cria, não vão mais ser leis que nós possamos usar como base de apoio para a nossa vida. Ele está além da matéria, né? Ele é imaterial, então seria uma ideia assim que para ele conseguir ser infinito e imutável, ele precisa estar além da matéria, porque a matéria vive se transformando em constantes transformações, não é? Então, de uma forma, Deus não se transforma. Ele é e sempre será, porque ele é eterno. Ele é o único, porque se houver outro Deus, ele já, né, ele pode ser melhor do que o Deus. Então, ele tem que ser um só. E aí, também, se houvesse outro Deus, entraria em conflito, porque para que dois deuses, né, iguais? Qual a necessidade? Não tem necessidade. Então, a gente usa a navalha de Ockham para colocar as coisas cada vez mais simples. Então, isso funciona, esse conceito funciona aqui. Ele seria onipotente porque também se ele tem alguém mais poderoso que ele, já não seria Deus. E é soberanamente justo e bom, porque se ele fosse mal e injusto, a gente ia colocar ele novamente no mesmo nível que os seres humanos, né? Se houvesse um ser humano bom e justo, ele já seria melhor que Deus. Então, dentro da visão humana,
essa, né, seria uma ideia de Deus, uma ideia boa de Deus, né? Bom, uma ideia mais completa de Deus, vamos dizer assim. Então, a Kardec fala o seguinte: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, né? Se ele tivesse nascido que nem a gente, que nasceu da barriguinha da mamãe, e depois disso a gente não sabia de onde a gente veio, por exemplo, né? Se ele tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Quem é que estava antes dele? Nada, né? Então, Deus é eterno porque se tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. Se houvesse um ser anterior a Deus, já não seria mais Deus. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, Deus. Ele é imutável. Por quê? Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Né? Se ele mudasse o tempo todo, as leis não seriam estáveis. Ele é imaterial. O que isso quer dizer? Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Por que Deus é único? Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Por exemplo, gente, se vocês forem estudar a mitologia grega, né? A gente vê que os deuses estavam sempre querendo destruir uns aos outros. Por maior que fosse o deus, eles queriam destruir uns aos outros. Então, isso mostra que existe falta de equilíbrio, né? Dentro do panteão, né? Dessa visão panteísta, dessa visão de acreditar que existem muitos deuses. Então, todos esses deuses do panteísmo, eles são mais ligados à humanidade do que à divindade. Então, poderiam ser espíritos, por exemplo, né? Poderiam representar espíritos de homens que realmente estavam em conflito, mas não deuses, né? Seriam deuses do ponto de vista que as pessoas adoravam eles e adoram ainda, muitas pessoas adoram eles ainda. Entretanto, como eles são imperfeitos, como eles têm tendências humanas, né? Pensamentos como os homens, raiva, ódio, inveja, ciúme, eles estão mais próximos dos homens do que próximos dos espíritos perfeitos ou de Deus, né? Então, é isso. Continuando. Então, ele é único porque, se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas. Ia ter vários pontos de vista diferentes, várias confusões. E nem unidade de poder. Existiriam vários poderes na ordenação do universo. Deus é onipotente. O que isso quer dizer? Ele possui todo o poder. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então teria feito todas as coisas, né? Não seria Deus que teria feito todas as coisas, ia ser outra pessoa que teria feito. Bom, as que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Vamos continuar. E ele é soberanamente justo e bom. Por quê? A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, tudo que Deus fez, ele olhou e ele viu que era bom.
não é? Então, por quê? Porque ele é um Deus bom. Agora vamos falar do panteísmo, daquela parte que nós estávamos falando sobre vários deuses, né? A crença dos vários deuses e tal. Pergunta: Deus é um ser distinto, um ser diferente, à parte? Ou será ele, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então, será que ele é um Deus único, distinto, singular? Ou existem várias inteligências e elas estão reunidas? E aí o Espírito diz o seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa, né? Ele é a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então ele não pode ser o efeito de todas as inteligências reunidas no universo, porque senão ele ia ser o efeito e não a causa. Deus é a causa e não o efeito, né? Causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária. Sem Deus nada disso existiria, né? E aí tem mais uma aspas aqui, olha, que continua, fala assim: Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Quer dizer, não tenta ir mais além do que isso. Não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. E com isso ele diz o seguinte, né? Que quanto mais nós olharmos para dentro, mais a gente vai conseguir ver Deus, porque nós vamos nos libertando aos poucos das nossas próprias imperfeições. Então, ao invés de tentar alcançar Deus primeiro, vamos ao que está mais próximo de nós, que somos nós mesmos. Ok? Pergunta número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade, né? Partes de Deus, e constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Então, imagina que aqui ele está dizendo que a doutrina panteísta, né, acredita que todos os seres, os globos, tudo são partes de Deus. Será? O que a gente pode pensar disso? E os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Essa foi a resposta do espírito, ok? E aí vem a próxima pergunta. Pretendem os que professam essa doutrina, né, panteísta, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Não é? O que nós podemos pensar que possa se opor ao raciocínio, que possa ser contrário a isso?
E aí o espírito responde: você pode colocar a razão, né? Ele responde: a razão. Refletir maduramente, né? Com maturidade, com sabedoria. E não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, isso aqui vira o absurdo. Por quê? E aí Kardec coloca o seguinte: a doutrina panteísta, né? Esta doutrina faz de Deus um ser material. Olha só. Faz de Deus um ser material. Por quê? Que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Então, ele ia ser uma coisa grande em relação a nós, que nós somos pequenininhos. Então, nós seríamos apenas algo pequeno e ele é algo grande. Então, não deixaria de ser matéria, entendeu? Uma bola grande e uma bolinha pequena, tá? Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, que não se podem, não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus. Por quê? Porque senão ele vai ficar sem o quê? Sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Então não dá para colocar Deus como um ser material, tá? Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Isso é importante. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas essenciais propriedades. Então, o panteísmo está em contradição com as necessidades mais essenciais, com as necessidades não, né? Com as propriedades mais essenciais do que sabemos de Deus até então. Então, seria contraditório falar que ele é um ser material, não é? Vamos continuar. Ele confunde o Criador com a criatura. Então, o sistema panteísta, as pessoas que acreditam que existem vários deuses, não é? Que não é um só, que o Criador, Deus Criador, esse sistema causa confusão. Por quê? Porque confunde o Criador com a criatura, confunde Deus com o homem. Faz de Deus a mesma coisa que o homem, só que é grande, né? Que nem eu falei, a bola grande com a bolinha pequena. Continua a ser uma bola, né? Exatamente como o faria, né? Faria uma confusão quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Então, por exemplo, nós temos o carro. O carro não faz parte do homem, né? O homem imaginou o carro, mas o carro não faz parte do homem. Assim como Deus criou o homem não faz parte de Deus, não é? Deus não é a mesma coisa do homem e o homem não é a mesma coisa do carro, certo? Bom, a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus, só fechar aqui para não ter interrupção, desculpe. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, né? Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Assim como o carro não é o mecânico ou a pessoa, o inventor que criou o carro. Assim como o inventor também não é o carro. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse sentido. Mas Deus se revela em suas obras. Né? E o pintor se revela nos seus quadros. E o inventor se revela
nos seus inventos, nas suas invenções, não é? Ok, continuando. Bom, gente, nós vamos parar por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o capítulo 2, tá bem? Que fala sobre os elementos gerais do universo. É um capítulo fantástico e eu espero encontrar vocês na nossa próxima reunião. Desejo a vocês um grande dia, Deus abençoe a todos. Até a próxima.